Bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus. Estou gravando à noite, mas vai ser um bom dia quando vocês estiverem vendo. Então, que a graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, sobre sua vida. Nós vamos dar uma continuidade ao estudo da carta aos Romanos, na EBD. Nós estamos na lição 14. Eu gostaria de começar orando ao Senhor, né? Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã, Senhor. Te peço que seja o Senhor a conduzir esse BD, mesmo nesse momento que estamos passando por essa pandemia, Senhor, e estamos cultuando ao Senhor de uma forma diferente. Te peço que ainda assim o Senhor edifique os nossos corações, que o Senhor nos ensine através da tua palavra, que possamos, Senhor, ser mais edificados depois, através desse estudo, que teu Espírito é que faça a obra na minha vida e na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. É o que eu te peço, teu nome é que eu oro. Amém. Então, nós estamos na lição 14 de Romanos, o cristão e a cidadania. Os objetivos dessa lição são entender que o mesmo evangelho que transforma cidadãos comuns pode transformar governos e culturas, perceber a própria responsabilidade em construir uma sociedade mais justa, respeitar as autoridades e orar por elas, participar das decisões importantes em todos os níveis de comunidade e pregar o evangelho. Então a gente está estudando, como eu falei antes, o livro de Romanos, e eu gostaria, assim, para só contextualizar, né, a nossa lição, eu gosto sempre de fazer isso, trazer aquilo que a gente vem estudando, trazer um pouco do contexto do texto que a gente vai estudar. A gente vai estudar especificamente Romanos capítulo 13, mas eu gostaria de trazer um pouco, relembrar um pouco da carta aos Romanos. Então, eu fiz um pequeno esboço, né, da carta aos Romanos, só para a gente se situar, né, e começar o estudo propriamente dito. Então, a carta aos Romanos ela pode ser dividida mais ou menos da seguinte maneira. Eu digo mais ou menos que de repente você tem uma Bíblia, estuda alguma coisa e te dividiu de maneira um pouco diferente. Mas casando com a nossa lição, com a nossa revista, né? Tá mais ou menos assim, introdução, né, Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, né, sendo que o tema, né, da carta aos Romanos, o ponto focal que Paulo desenvolve toda a carta aos Romanos, a gente pode pegar o versículo 17 do capítulo 1, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então, a carta aos Romanos é uma carta onde Paulo defende e explica, talvez a carta que ele mais detalha, explica didaticamente o poder do evangelho, né? O homem estava fora da presença de Deus, ele fala isso lá em Romanos, do capítulo 1, versículo 18 até capítulo 13, 20. Ele se dedica a mostrar que tanto os judeus quanto os gentios estavam totalmente fora da presença de Deus. Nada que a gente pode fazer nos leva a alcançar uma posição justa diante de Deus. Não há nada que possamos fazer que Deus olhe para nós e diga: não, esse cabra aí é justo, né? É só através do Evangelho, pela fé, né, em Cristo Jesus. No capítulo 3, do versículo 21 ao capítulo 8, 39, ele mostra essa manifestação da justiça divina, né? Como o evangelho se manifestou através de Cristo. Né? E aí, através de Cristo, da obra de Cristo, a gente não precisa seguir a lei, né? Não precisa seguir ritos. Né? Então, ele mostra isso, que somos justificados por esse evangelho, por essa graça que há
de Deus entregando Jesus para nos salvar, né? Então ele mostra isso, mostra o que é viver pelo Espírito, lá no capítulo 8, né? Ele traça lá a questão da vida do Espírito, que aquele que tem Jesus tem o Espírito de Deus, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus, né? Então é uma vida no Espírito. E aí no capítulo 9 ao capítulo 11, versículo 36, capítulo 11, ele mostra como a relação desse novo evangelho com os judeus, né, que é o povo escolhido de Deus. E aí ele vem para o capítulo 12, capítulo 13. Hoje a gente vai ficar no 13. Domingo passado foi o 12. E aí ele começa a mostrar a aplicação desse evangelho na vida do crente. Então ele faz todo um tratado teológico sobre a necessidade do evangelho, porque precisamos do evangelho para alcançar essa posição justa diante de Deus através da fé. E ele aplica, né, essa necessidade do evangelho de transformação na vida a partir do capítulo 12. Tanto é que ele começa no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos. Né? Então, rogo-vos, pois, portanto, né? Como ele concluindo o raciocínio, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele mostra, justamente, ele começa a partir do capítulo 12, mostrar a aplicação desse evangelho na vida do crente, né? Nós não somos mais obrigados a seguir ritos da lei, né? A lei em si, ela não tem mais valor, porque nós estamos libertos pela graça, mas, ao mesmo tempo, esse evangelho nos produz uma novidade de vida, e aí Paulo começa a mostrar essa aplicação a partir do capítulo 12, já dizendo que a gente tem que apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional. E no capítulo 13 ele vem mostrando como alguém justificado pela fé, guiado pelo Espírito de Deus, que deve apresentar um culto racional, não se conformando com esse mundo, que ele fala, não me vos conformeis com esse mundo, no versículo 2 do capítulo 12, né? Como essa pessoa deve se posicionar diante das autoridades, né? O capítulo 13, boa parte do capítulo se dedica a isso, né? Ele começa, inclusive o início do capítulo, ele começa abordando o relacionamento do crente com as autoridades, né? Aquela questão, o crente se mistura com política, né? Para a gente batista, então, que eu até peguei aqui do site da nossa convenção, os princípios batistas, o item 3 lá, tem lá dizendo a separação entre igreja e Estado, então isso é muito claro para a gente. Mas a minha ideia aqui, né, fora de querer doutrinar, eu acho que é só mesmo a função da EBD é tentar estudar e meditar um pouco na palavra, não é doutrinar, mas a minha ideia aqui é mostrar que a separação da igreja e Estado deve existir, mas isso não implica que a gente deva se ausentar das decisões do Estado, né, das decisões da comunidade civil. Então, assim, como a gente deve se comportar, então, com relação a isso? Se é a separação, a gente vai fingir que, não, o que decidirem lá, o que os deputados decidirem lá, presidente, é problema deles, eu não me importo? Ou eu devo me importar e participar ativamente das decisões civis, né, dos presidentes, deputados, senadores, governadores, prefeitos? Então, esse aí é o início do capítulo 13, ele começa nesse diapasão, e a gente vai começar lendo o capítulo 13, do versículo 1 ao 7. A gente vai acabar lendo o capítulo 13 todo, mas vamos paulatinamente, lendo aí o capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, nesses primeiros versículos aqui, Paulo ele aborda justamente essa questão da importância da, da gente ter esse relacionamento com a autoridade, né? E aí, eu acho que o primeiro ponto aí que está nos versículos iniciais, que a gente tem que entender, é que todo governo civil, ele é instituído por Deus. Versículo 1. Todo homem está sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. Então, você vê que toda autoridade civil procede de Deus, né? Corrobora com isso, né? Se a gente for lembrar lá do texto de João 19, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 10 e 11, o diálogo de Jesus e Pôncio Pilatos. Eu até botei na tela aqui, se a gente vou ler para os irmãos, né? Então, disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, o poder de Pilatos veio do céu, né? Então, Deus ele tem o controle sobre toda a autoridade. Daniel, no capítulo 2, versículo 20 e 21, diz assim: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então você vê que Deus é ele que está no controle de tudo. E se tem autoridade, é ele que estabelece, assim como é ele que tira. A gente vai ver o Antigo Testamento, né, que muitos dizem lá que o Novo Testamento é o Velho explicado, mas a gente consegue realmente ver muito da maneira de agir de Deus através do Velho Testamento. E você observar que Deus ele levantou Israel como instrumento de punir as nações cananeias, que eram pagãs, e quando Israel paicou, Deus deu o mesmo tratamento, levantando reis, né, impérios para punir Israel. Então, e mesmo nesses impérios, você vai ver o Império Babilônico, né, Deus agindo lá no Império Babilônico. Baltesazar era o imperador, era o dominador da Babilônia, e aí deu um banquete, né, a gente conhece bem a história, ele deu um banquete lá e apareceu uma mão escrita na parede, né, uma mão escrevendo na parede: Mene, mene, tekel upharsin, né, pesado fostes na balança e foste achado em falta, hoje passou de ti o teu reino. Então você vê que Deus ele age botando reis e tirando reis, né? Por isso que Daniel escreveu isso. Então a gente pode até pensar assim, não, mas então se Deus está no controle de tudo, por que tem autoridades ruins, né? Por que não bota só reis bons, né? Por que não bota só, trazendo para a nossa realidade hoje, presidentes bons, governadores bons, deputados federais bons, senadores bons, né? Então, assim,
na Bíblia, né, essa pergunta é uma pergunta que vem muito. Então, na Bíblia, eu percebi basicamente duas vertentes. Talvez aí alguém diga, não, tem 3, 4, 5 respostas para essa pergunta, 5 textos, 10 textos. Eu percebi dois, vão ficar nos dois aqui que minha humilde conhecimento chegou, né? Então, pode existir governador ruim? Pode. Para quê? Para manifestação do poder de Deus, né? Foi a primeira coisa que eu vi, está lá em Romanos, capítulo 9, versículo 17. Diz assim: porque diz a escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, você vê que Deus levantou Faraó para a glória do nome dele. E Deus fez as 10 pragas do Egito, e 4.000 anos depois a gente ainda fala dessas pragas do Egito. Na época do Antigo Testamento se falava dessas pragas do Egito, como Deus agiu de maneira poderosa no Egito. Então, às vezes, homens maus, né, sobem ao trono com a permissão de Deus, para que neles sejam glorificados o nome de Deus, né? Muitas vezes Deus tolera isso para manifestar o poder. Romanos 9, 22 e 23. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então, essa é uma das formas que às vezes acontece de pessoas más assumir o poder, né? A outra é por causa da própria maldade humana, né? Um grande exemplo disso está lá em 1 Samuel 8, de 5 a 8. O povo, os líderes de Samuel era o juiz, né? Ele que julgava a nação de Israel. E quando ele já estava velho, os líderes de Israel chegaram a Samuel e falaram o seguinte, ó, e disseram-lhes: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Então, você vê que o povo desejou, né, o povo onde Deus reinava, né, onde Deus era o rei, o povo desejou ser igual às outras nações, ele desejou ter a mesma coisa que as nações lá tinham, que eram seus reis, né, humanos. E aí o povo de Israel decidiu trocar a dinastia lá de Israel, né, era uma teocracia e virou uma monarquia, né, onde um rei humano assumiu, né. O Brasil hoje é um país presidencialista, né, um país de a forma de governo do país é democrático, ou seja, o poder emana do povo, né, que exerce através dele mesmo ou de representantes legalmente eleitos, né. Então, assim, compete a nós, né, na hora do voto lá, definir quem vai ser o presidente. Você pode votar em fulano, em beltrano, em cicrano, né, do jeito que você bem entende, segundo a sua vontade. Ou você pode, de repente, submeter o seu voto à vontade divina, né? Orou, buscou a vontade de Deus e votou segundo a vontade de Deus, né? Então, assim, estamos num país livre, né? Mas a gente pode exercer a nossa cidadania, né? Já que estamos num país livre, para que tenhamos líderes que nos permitam ter uma vida agradável, porque isto é agradável a Deus, né? 1 Timóteo 2, 1, 3 diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use
a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, Paulo está falando aqui, naquele tempo de Paulo não tinha esse negócio de democracia, mas por agora, né? Então, Paulo está falando aqui que é dever da gente que a gente deve orar, interceder por os homens que estão exercendo autoridade. Devemos manter, né? Desculpa. Devemos manter uma busca de oração para que, no nosso caso aqui do Brasil, sejam eleitas pessoas que nos proporcionem uma vida tranquila e sossegada, porque isso é agradável a Deus, né? Então, é claro que Paulo fala aqui, você vê que Paulo aqui não está se referindo a que vamos manter passeatas, piquetes, motins, etc. Não, a arma do crente aqui que Paulo está falando aqui é oração, intercessão, súplica, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis. Então, assim, não estou dizendo que crente não participa, por exemplo, de uma passeata, né? Eu acredito que se é legal e se é agradável a Deus, não sou eu para dizer que não faça, né? Que o crente pode, o texto não está dizendo que a gente não deva reivindicar os nossos direitos, né? É só lembrar que próprio Paulo aqui, lá em Atos, quando ele estava sendo julgado, e que ele viu que o caldo estava entornando para ele, que o Agripa queria levar ele para ser julgado em Jerusalém, seria mais difícil para ele, ele disse, não, eu vou apelar para César. E ele usou um instrumento jurídico da época para ser julgado em Roma, né? Então nós podemos usar, assim, as ferramentas civis que nós temos para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, que é agradável a Deus, sim, né? Então não é errado isso, a gente buscar o nosso direito, né? Só temos que ver o que é agradável a Deus, né? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a gente tem que ir reconhecendo que a autoridade é uma autoridade que veio com a permissão de Deus, né? A gente deve orar e interceder por ela, né? A grande arma do crente é a oração. A gente não pode muitas vezes se deixar, eu sei que muitas vezes as pessoas que não têm temor falam, não, mas a gente tem que reivindicar, botar piquete, etc. Mas a grande arma do crente, a arma mais poderosa que um crente pode usar, né, é a oração. Tiago lá fala, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, para a gente botar um país de pé, é necessário a gente estar de joelhos, né? Mais do que ir para uma rua de repente, mais do que uma passeata, uma manifestação, é estar de joelho, com oração, súplica pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, né? Então, assim, a gente tem que, esse primeiro ponto, foca nisso, em mostrar que a autoridade ela vem de Deus, né? Então ela emana da vontade divina. Agora vem um segundo ponto, né, que é justamente como a gente se relaciona então com essa autoridade que emana de Deus, né? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai trabalhar? Não, como é que a gente vai agir diante disso? Então, assim, lá no versículo 2, né, deixa eu ver, do versículo 2 diz o seguinte, 3, perdão, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Né? Versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. Então, a função principal de uma autoridade é fazer o bem, é cuidar do seu povo, né?
Tá, bota aqui, Romanos 3 e 4. Acabei não botando, mas foi isso que eu li aqui. Então, a principal autoridade, a principal função da autoridade é fazer o bem, né? Esse trecho aí fala que a autoridade ela é ministra de Deus para o nosso bem. E olha quando Paulo falou isso aí, quando ele escreveu Romanos, Nero era o imperador de Roma naquela época. Um dos mais extravagantes, excêntricos imperadores que o Império Romano teve. O ápice da excentricidade foi quando o Nero incendiou Roma, né, e botou a culpa nos cristãos. Né? Não se sabe bem se foi ele ou se o incêndio foi acidental, mas ele botou a culpa nos cristãos e iniciou uma perseguição ferrenha contra os cristãos lá em 64 depois de Cristo, pouco antes do que Paulo escreveu Romanos. Mas Paulo mesmo já sofreu algumas perseguições, né? Salomão ele escreveu lá em Eclesiastes 3, 16 ao 18, né, diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar de juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais. Então, a autoridade ela emana de Deus. A função principal dela é fazer o bem, embora muitas vezes ela corrompe, como Eclesiastes fala aqui, né, que viu que no lugar da justiça reinava a maldade, no lugar da justiça, maldade ainda, né? Então, assim, mas isso aí não implica na primeira parte do versículo, que ele diz: faze o bem e terás o louvor dela. Então, Paulo não bota uma condição, faze o bem se o cara for bom. Se o presidente for bom, faz o bem. Se o presidente for ruim, não faz, não. Ele faz o seguinte: faz o bem e terás o louvor dela, porque ele é ministro de Deus para teu bem. Ainda que seja para Deus provar e, como diz Salomão aqui, nos mostrar que não somos nada, né? Somos homens sujeitos a falhas, a erros, inclusive os presidentes, juízes, ministros de Supremo, deputados, todos somos homens que sujeitos a erros, a falhas, e um dia, né, todos nós, seja eu, você, o presidente, o ministro supremo, estará diante de Deus prestando conta dos seus atos. Então, independente da autoridade, né, ela emana de Deus e a gente tem a obrigação de fazer o bem, né, de praticar o bem. Então, como nós, cidadãos, devemos agir, né, diante disso, nessa obrigação de fazer o bem? Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 13, que a gente está lendo, versículos 5 a 7, né? Diz lá: portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, a gente tem que estar sujeito à autoridade, não por causa do castigo, mas porque a Bíblia nos manda fazer o bem, agir de maneira correta, independente da autoridade. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Né? Então, nós devemos obedecer às autoridades, independente se tem o lado A, o lado B. Aqui no Brasil a gente está bem polarizado, né? Tem o lado A, o lado B. A Bíblia não especifica, né? Quando Paulo fala aqui, sujeitai-vos às autoridades, ele não especifica aqui, só se for da direita, só se for da esquerda, né? Sujeitai-vos às autoridades, só se for boa, só se for ruim, né? Ele não diz isso, né? Pedro vai falar também isso. Pedro escreveu depois de... A data de Pedro provavelmente foi posterior a Romanos, já foi em meio a uma perseguição maior. Ele escreveu o seguinte em 1 Pedro 2, 13 a 17: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei,
como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, quando Pedro escreveu isso aqui, provavelmente a perseguição já era um pouco maior, né? E aí Pedro foi muito claro também nisso, né? Corroborando com Paulo. Devemos honrar as autoridades, né? Devemos praticar o bem, né? Para que a gente possa fazer emudecer a ignorância dos insensatos. Podem nos acusar do que for, né? De retrógrados, né? Como já falaram, mas a gente não pode nos acusar de fazer o mal, de buscar o mal das pessoas. Não pode nos acusar de agir levianamente, né? Porque a gente tem que agir como servos de Deus. Então, assim, claro, se as autoridades se colocam frontalmente contra Deus, aí vale o que o Pedro disse lá em Atos 4,19, né? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos a vós outros do que a Deus, né? Interessante que Pedro e João falaram isso, continuaram realmente desobedecendo as autoridades, que continuaram pregando, né? As autoridades proibiram eles de pregar, falar de Jesus, eles continuaram pregando, mas eles se submeteram às sanções que as autoridades deram para ele, que no caso lá foram os açoites, né? Eles foram açoitados por pregar o evangelho. Interessante que em momento nenhum de Atos, ou das cartas de Paulo, ou das epístolas lá de Pedro e João, você vê falando de motim, de revolta, de nada disso, né? Você vê que o foco deles é: vou pregar a palavra, né? Deixando, não deixando, se pregar vai tomar surra, toma a surra, mas prego a palavra. Então a ideia você vê que em nenhum momento Pedro e João, ou os apóstolos, nenhum deles partiu para uma revolta, alguma coisa assim, né? Eu lembro que a grande arma do crente é a oração. E os apóstolos tiveram grandes livramentos através da oração. Através da oração, Pedro foi liberto do cárcere. Né? Então, assim, Paulo também, né, foi liberto do cárcere pela oração, pela oração da igreja. Né? Então, assim, Provérbios 24:21 diz: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Então, mais uma vez, não estou querendo entrar na polêmica se você vai participar de uma passeata, alguma coisa assim. Aí, o que eu te aconselho, pelo menos do que eu entendo da Bíblia, é isso. Se é legalmente permitido e se é para a glória do Senhor, se o Senhor está sendo glorificado com sua atitude, não vejo por que não. Mas lembra que mais importante de tudo é a oração, né? Porque as autoridades que estão lá, boas, ruins, não interessa, foram postas lá com a permissão de Deus, com o agir de Deus, porque elas estão lá. Então, a gente deve honrá-las, né? Respeitar. Então, Paulo ele está querendo falar isso, né? E nesse entendimento aí, né? Que Paulo fala, inclusive, dessa parte aí dos tributos, né? De a gente pagar tributos, por exemplo, né? A gente pode, basicamente, através desses textos finais aqui, dos 5 e 7, deixa eu ler aqui, Romanos 13, 5 a 7. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, nós devemos, desse texto aqui, a gente consegue puxar alguns tópicos aqui. Primeiro, né, devemos honrar os governantes,
Tito 3:1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então, esse honrar já foi falado nas outras partes também, em outros versículos. Isso aí está muito claro que é dever do cristão honrar as autoridades. E em momento nenhum, em nenhum desses textos, você viu falar aí, não, honra só a autoridade A, honra só a autoridade B, honra só os da direita, honra só os da esquerda, honra só os bons. Você vê que ele fala em honrar a autoridade, porque a autoridade emana de Deus, toda autoridade emana de Deus. Não significa subserviência, honrar, não é isso, né? Honrar, respeitar, não é isso. E aí outro ponto que ele fala aqui é a questão dos tributos, né? Da pagar tributo, né? Por crente não pode ser sonegador, tem que pagar tributo. Jesus, aliás, deu um grande exemplo disso, Mateus 17, 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: Dos estranhos. Jesus lhes disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Interessante que esse imposto que vieram cobrar Jesus era um imposto para a manutenção do templo. Por isso que Jesus falou, como filho de Deus, né, do Deus do templo, né, ele não teria que pagar o imposto. Né? O imposto era para cobrar, era para ser pago de todos os outros que frequentavam o templo. Mas ele era o filho de Deus, né, dono do templo. Então ele não deveria pagar o imposto. Mas para não escandalizar, ele foi lá e pagou o imposto. Então a gente deve pagar o imposto. Né? Imposto é uma coisa que o cristão deve exercer. Ah, mas é um absurdo a carga tributária, a gente tem uma carga tributária altíssima, ainda tem que gastar dinheiro com segurança, com educação, com seguro, transporte, né? Aí a arma do crente é o quê? Oração. A Bíblia não fala que pague imposto se o cara for bom, né? Pague o imposto se o imposto for bem usado. A Bíblia não tem isso no texto, né? O texto está dizendo, a quem tributo, tributo, né? E olha que o governo romano também não era nenhum exemplo de um governo que aplicava seus impostos todos para o bem da população, né? Então você vê que o cerne da palavra aqui não é se for bom ou se for ruim. A gente tem que cumprir, né, os nossos deveres independente, né? Jesus também falou lá em Mateus 22, 17 e 21, bem conhecido esse trecho. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta a esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, a gente tem que cumprir com as nossas obrigações civis, né? Basicamente é isso que o texto está dizendo. E, inclusive, a gente pode até, de repente, na extrapolação aqui, entender que quando Jesus diz dai a César o que é de César, ele está falando não só do tributo, mas das obrigações civis que nós temos, né? Nós temos que cumprir os nossos deveres, né? Cumprir com aquilo que as leis civis são impostas para nós. Claro que agradando a Deus, seja tudo para o louvor e glória do Senhor. Mateus 15, 13 a 16 diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, o Evangelho ele tem que gerar essa transformação de vida, essa novidade de vida. A gente tem que ser sal e luz nessa sociedade decaída. É interessante que as pesquisas dizem que o Brasil, por exemplo, é um país onde tem mais de 30% da população se diz evangélica, mais da metade se diz cristã, né? Então, assim, seria de se esperar, né, de sal da terra e de luz do mundo, talvez uma luz que brilhasse melhor, um sal que temperasse melhor, né? Então, mas isso é uma coisa individual, cada um tem que olhar, será que eu estou sendo sal nessa minha comunidade, nesse meu país? Será que eu estou sendo luz, né? Nesse meu país? Será que eu não estou sendo um sal insípido, né? Um sal sem sabor, um sal que não dá muito tempero nas coisas? Então, essas coisas é que a gente tem que meditar, né? Porque, como disse Jesus aqui, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós vivemos para agradar ao Senhor, né? Tudo isso, né? As instituições humanas devem ser honradas e respeitadas, e nós, como sal e luz, devemos refletir a glória do Senhor na nossa sociedade, através do nosso viver. As pessoas têm que olhar o modus operandi, né? As nossas leis, a nossa educação, de maneira que vejam em nós um povo diferenciado, né? Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente falha também, mas isso deve fazer parte da essência daquilo que nós devemos ser, né? Buscar ser luz do mundo, uma luz cada vez melhor, que brilhe mais, né? Um sal que tempere, né? Nossa família, nosso prédio, nossos vizinhos, nossos familiares, nossos colegas, né? Então, assim, é esse evangelho transformador que Paulo está falando aqui. O evangelho que pode impactar a sociedade, o evangelho que pode impactar a humanidade como um todo, né? Então, Paulo está falando isso, né? E aí ele passa para uma parte do texto aqui agora, que é justamente ele vai sintetizando aí o cumprimento da lei, né? Às vezes a gente fica tão preocupado, não, então tenho que conhecer as regras, os ritos, e aí Paulo vem falando, não, peraí, calma aí, o evangelho, ele é muito mais que isso, né? É uma expressão de louvor a Deus, você tem que viver para a glória de Deus, né? E aí ele começa lá no versículo 8, ele diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, né? Então, você vê que todos esses ritos, tudo que a gente conhece das leis, dos 10 mandamentos, das liturgias, seja o que for, o cumprimento disso tudo é o amor, né? Então a gente precisa ter o amor. Esse texto ele corrobora muito com que o próprio Jesus falou lá em Marcos 12, 28 e 31, né? Ele diz assim, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Não há outro mandamento, desculpa, maior que este. Então, esse é o resultado do Evangelho, né? Você quer sintetizar o Evangelho em uma palavra? Amor, né? Se você conseguir amar, você consegue cumprir o Evangelho, né? As pessoas podem se apegar, a gente pode discutir teologicamente, não, mas porque a lei moral de Deus, a lei ritual de Deus, nós temos que seguir a lei moral. Na verdade, isso tudo meio que perde um pouco o sentido se você foca naquilo que é principal, viver o amor de Deus, né? O amor que foi derramado por você na cruz. Você viver esse amor, você viver em amor, né? Nesse mundo hoje que é tão indiferente, né? Que é justamente o oposto do amor, não é o ódio, é a indiferença. A gente tem que ter cuidado, tento me policiar muito, porque eu sou um cara mais na minha, para você não ser indiferente, né? A gente, porque o evangelho ele é sintetizado tudo em amor. E isso valia antes da lei, né? Se você for ver lá, está escrito, né? Amei a Jacó, aborreci a Esaú, Deus recebeu o sacrifício de Abel, recusou o de Caim, né? Depois, durante a lei também, o Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele é feito um homem segundo o coração de Deus, é conhecido por isso, não porque ele era certinho, mas porque ele entendeu isso aí e vivia nessas misericórdias de Deus. Tanto é que quando ele pecou lá no Salmo 51, ele disse, não é sacrifício que o Senhor queria, que se o Senhor quisesse sacrifício, eu teria te dado. Né? Davi poderia oferecer não sei quantos mil bois, ovelhas. Ele disse, o que você quer é um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Então você vê que Davi, ele entendeu isso. Isso valia na lei, isso vale hoje também, né? Vale nos dias de hoje. Lá em Gálatas 6:2 diz, né, que levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, quer cumprir a lei de Cristo? Quer obedecer à lei? Ame o seu próximo, né? Ame ao próximo, ame a Deus, você vai estar cumprindo a lei. Né? É o amor que sintetiza a lei. Mas o que é esse amor? Né? Quais são as características? 1 Coríntios 13, de 4 a 7, diz assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são as características do amor, a definição, né, os atributos do amor aqui que na Bíblia. Né? É esse amor que você tem que ver. Interessante que nada disso aqui é passional. Né? Passional, na verdade, é o seguinte, que ele fala aqui, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme. O ciúme é passional. Né? O ciúme é algo que dá no calor das emoções, você sente ciúme, você se ira, se irrita, né? Você se sente orgulhoso ali, de repente, com a grande conquista que você teve. Isso é passional. O amor não é nada disso, né? Não se soberbece, não arde em ciúmes, não se ufana, né? Não se exalta, não se exaspera, não se ressente do mal. Então, você ressentir do mal é passional, é sentimento. Então, o amor, que eu quero dizer que o amor, esse amor que a Bíblia fala, é um amor que você decide a cada dia amar, né? Não é um amor sentimento, né? Amor, hoje eu amanheci com o nascer do dia, aquele sol lindo, amando o mundo, e aí basta alguém pisar no seu pé, que aí você já acabou com aquilo tudo. E não é esse amor que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala do amor racional, né? Por isso que Paulo fala lá, culto racional, né? O amor é o caminho mais excelente, né? 1 Coríntios 12, 31, ainda diz assim,
Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí ele começa o capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todo o mistério e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, assim, você pode falar a língua que você quiser, né? Se é pentecostal, você pode falar o xarabacaia que você quiser, você pode profetizar, você pode ser aquele cara que doa para todo mundo, dá dinheiro, ajuda as pessoas, né? Você pode conhecer a palavra de cabeça para baixo, de trás para frente, de frente para trás. Que Paulo está dizendo o seguinte: se você não tiver amor, não adianta nada, né? Não adianta você dar todos os seus bens para o pobre, não adianta você entregar seu corpo para ser queimado no lugar de alguém. Todo altruísmo não tem valor nenhum sem o amor, né? Por isso que o amor ao próximo, como Paulo fala aqui em Romanos, é o cumprimento da lei, né? Não são só atos de bondade, não são só de repente aquela bondade para poder descarrego de consciência, né? Eu vou ajudar aqui para dizer que eu não ajudo. Não, tem que ter o amor, né? Tem que ser alicerçado o amor. Tem que ter interesse pelo próximo, né? E quem é o próximo, né? Que fala amar ao próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Lucas 10, 29 e 37. Eu tenho para mim que é o que mais explica a questão do próximo, né? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então você vê que Jesus contou essa história justamente para mostrar quem é o meu próximo. O meu próximo é aquele que está próximo de mim, meus vizinhos, meus colegas. Interessante que Jesus até foi enfático, né, que esse rapaz caiu em mão de salteadores, né, esse judeu, e passou o pastor, né, o sacerdote, passou o pastor, e aí viu a encrenca, já passou de largo, como disse Jesus, né? Aí depois veio o ministro de louvor, né? Quando viu também a encrenca, já passou de largo, para não ter nem que ajudar. E aí veio o samaritano. Os samaritanos não se davam com os judeus, né? Aliás, para o judeu era imundícia comer com o samaritano, né? Era imundo. E aí veio esse samaritano, que era desprezado pelos judeus, e Jesus disse que ele passou perto, e viu e ajudou, né? Então, muitas vezes é isso. O próximo é esse, aquele cara que está próximo, né? É aquele cara que a gente, às vezes, tem que chegar um pouquinho perto, mas a gente está vendo que ele precisa de uma ajuda e a gente vai lá e ajuda. Esse é o próximo. Pode ser nosso vizinho, nosso colega, nossos familiares, né? Até, de repente, aqueles que a gente não tem aquela simpatia toda, mas é um próximo. E compete, né, esse evangelho que nos manda amar o próximo, a gente tem que estar disposto a isso, né? Não por rito, não por obrigação, não porque está numa lei, mas
pelo amor de Deus derramado nos nossos corações, porque eu também não presto e Deus resolveu me amar. Assim eu não posso fazer diferente com outras pessoas que eu de repente considero que não são tão legais, né? Eu também tenho que amá-las. Então, esse aí é o grande X da questão, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com rituais, né? Com liturgias, mas o que Jesus quer da gente é o amor, né? Não estou dizendo que não está errado participar das liturgias, dos cultos, mas os cultos, as ofertas, né, não são para alcançar favor do Senhor. Os cultos, as ofertas são para adorar ao Senhor pelo que Ele fez por nós, pelo seu amor derramado nos nossos corações. E nós, como objetos desse amor de Deus, também devemos emanar amor ao próximo e ao próprio Deus. Isso é cumprir a lei. É isso que Paulo está falando aqui, né? Desse cumprimento da lei. Quando você impacta a sociedade, quando você impacta o local onde você está, através do amor, através de viver a realidade do amor de Deus, né? Então, é esse amor que tem que ser nos corações. Porque, meus irmãos, assim, quando Paulo chega lá em Romanos 13, 11 a 14, ele já no final do capítulo, já estamos terminando, irmãos, eu vou dar uma acelerada aqui, diz o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia, deixemo-nos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais no tocante à carne. Alguns pontos que eu quero destacar muito rapidamente aqui, né? Primeiro, despertar do sono. Jesus nos avisou para que não sejamos pegos de surpresa naquele dia, né? No dia que ele vier, Marcos 13, 32 a 33. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Está de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e aos porteiros ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Então a gente tem que estar vigilantes no exercício do amor, na vida do evangelho. Temos que estar vigilantes, né? Não podemos desperdiçar a nossa salvação, porque ela está chegando, a salvação está próxima. Apocalipse 22, 10, 14. Disse-me ainda: não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistas o direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. Então a nossa salvação está próxima. Por isso que Paulo fala que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo, 1 João 2, 4 a 6, né? Aquele que se diz estar nele deve andar como ele andou. Ser cheio do Espírito Santo, revestir-nos do Senhor, significa que deliberadamente escolhemos andar segundo os passos de Jesus. Não tem a ver com nada místico, nada de poderoso, potentoso, mas revestir, ser cheio do Espírito Santo significa andar nos passos de Jesus. Falar como Paulo falou: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E aí a gente não anda segundo as obras da carne. 1 João 2, 15 a 17.
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, nós não podemos viver mais na prática da carne, né? Temos que viver, andar em espírito, né? Nós somos chamados para viver em espírito pela fé. E é essa vitória que vai vencer o mundo, a nossa fé, né? A nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus, a nossa fé que nos faz ser justos diante de Deus e viver em novidade de vida e ser uma nova criatura, né? Cheia de amor a Deus e amor ao próximo. Então é isso, que Deus abençoe, meus irmãos, que o Espírito, que seja o Espírito a edificar, a ruminar essa palavra nos nossos corações, né, no seu, no meu, que possamos realmente viver, né, esse amor de Jesus, viver um amor ao próximo e com isso impactar a nossa sociedade, né, honrar as nossas autoridades, orar, interceder por elas, precisamos interceder, estamos num momento muito difícil e a nossa arma, nossa grande arma é a oração. Que Deus abençoe, dê um domingo, um dia abençoado aí, não sei que dia você vai assistir essa aula, que você seja abençoado no nome de Jesus. Amém.